Eu ainda me lembro do cheiro do tempero, da louça fina que minha mãe só usava quando vinha visita e da toalha de mesa com bordado de uvas roxas que ela tirava da gaveta como quem apresentava uma relíquia. Era domingo, e todo mundo parecia ter se arrumado para um evento que só eu não sabia o roteiro. A casa dos meus pais, com suas janelas sempre entreabertas e as cadeiras sempre contadas, parecia ainda menor quando minha irmã abria um sorriso largo, se levantava para me abraçar e dizia: "Achei que você nem ia vir, já que vive enfiada no meio do mato com seus soldados." Eu sorri, sem mostrar os dentes, só com os lábios e o olhar, como aprendi a fazer em campo. Responder sem reagir, observar sem absorver. Meu pai estava sentado à cabeceira, como sempre. Camisa de botão com os 2 primeiros botões abertos, o cabelo grisalho penteado para trás, a postura levemente curvada, como se o tempo tivesse começado a pesar só agora, que já não precisava sustentar mais ninguém. Minha mãe, com o mesmo batom vinho que usava nos natais, distribuía pedaços de carne assada como quem distribui favores. A filha favorita, a que casou cedo, a que deu neto, a que tem um marido estável e nunca precisou se meter com farda, já estava sentada do lado direito do meu pai. O outro lado? Vazio. Eu sabia que era meu. Sempre foi. Sentei sem pedir licença. Meu prato já estava montado, e o copo de vidro transparente tinha metade de um suco que eu nunca gostava, mas que ninguém perguntava. Coloquei o guardanapo no colo e respirei fundo. Talvez fosse só mais um jantar protocolar. Talvez fosse só mais um "como está lá no quartel?", seguido de "você devia pensar em algo mais feminino." Mas o que eu não esperava era que o tom ia mudar, que a voz do meu pai ia vir mais seca, mais certeira, mais definitiva, e que ninguém tentaria impedir. Foi no meio de um brinde improvisado. Minha irmã tinha acabado de contar que o filho dela tinha ganhado medalha em uma Olimpíada de Matemática, o que de fato era motivo de orgulho. Todos bateram palmas. Eu também. E então, talvez embalado pelo vinho barato, ou pela sensação de que já podia dizer o que quisesse, meu pai olhou para mim, não com raiva, nem com rancor, apenas com aquela frieza clínica de quem acredita de verdade no que está prestes a dizer. "Você é a filha mais inútil que temos." Silêncio. Nem a colher que caiu no chão segundos depois fez barulho. Minha mãe abaixou os olhos. Minha irmã riu com o canto da boca. Meu pai continuou comendo como se tivesse comentado sobre o tempo. E eu fiquei ali, parada, o garfo ainda suspenso no ar, o gosto do feijão amargo na boca. Mas não porque estava ruim, porque a frase ecoava na minha língua como caco de vidro. Não doía como uma facada. Doía como uma fratura antiga sendo tocada de novo. Porque aquela não era a primeira vez que eu ouvia. Era só a primeira vez que ele teve coragem de dizer em voz alta. Eu não chorei, não discuti, não rebati, não pedi explicações, não exigi retratação. Só terminei de mastigar. Engoli. Limpei a boca com o guardanapo. E disse: "Com licença." Levantei da mesa como se fosse ao banheiro, mas fui direto para o quarto de hóspedes, onde tinha deixado minha bolsa. Peguei a chave do carro. Nem arrumei a cama. Nem tirei o prato da mesa. Nem deixei bilhete. Apenas passei pela porta da frente com a mesma leveza com que entrei. Sem bater. Sem barulho. Sem olhar para trás. Na garagem, antes de entrar no carro, olhei para o portão. Por um segundo, esperei que alguém viesse atrás. Que me chamassem. Que dissessem: "Desculpa, ele não quis dizer isso." Mas nada. O silêncio da casa era o mesmo de sempre. O mesmo que eu ouvia quando adolescente, voltando das competições que eu vencia e que ninguém comparecia. O mesmo que eu sentia quando era transferida de cidade em cidade, e a única ligação que recebia era da minha comandante, não da minha mãe. O mesmo que me acompanhava em cerimônias militares, onde todos tinham pais orgulhosos nas arquibancadas, menos eu. Dirigi até em casa sem ligar o rádio, só com o som do motor e da respiração contida. E assim que fechei a porta, tirei a farda e pendurei com cuidado. Tomei um banho longo, com água quente, até sentir que cada palavra dita naquela mesa escorria pelo ralo. Sentei na cama e olhei para o celular. 10 chamadas perdidas da minha mãe. Uma mensagem da minha irmã. "Volta aqui." Ele estava brincando, mas o que me fez rir
com um riso seco, irônico, foi a notificação seguinte. Uma mensagem do meu pai. Por favor. Aquele por favor era o que eu mais temia ouvir um dia. Não porque fosse pedido de desculpa, mas porque em todas as vezes que fui ignorada, diminuída, silenciada, eu sabia que uma hora o jogo ia virar, que uma hora iam precisar de mim, que uma hora o invisível se tornaria essencial. Eu só não sabia que seria tão rápido. E foi nesse momento, com o telefone na mão, que digitei a única resposta que fazia sentido. Uma frase seca, doída, sem exclamação, sem drama, mas que carregava décadas de silenciamento. A inútil está ocupada. Enviei. Bloqueei o número. Fechei os olhos. E dormi por 8 horas seguidas pela primeira vez em semanas. Eu ainda não sabia o que tinha acontecido naquela madrugada, mas sabia que a utilidade, para aquela casa, sempre foi uma questão de conveniência, e que agora não haveria mais espaço para mim na mesa deles, nem para eles na minha vida. Na manhã seguinte, acordei com o alarme que eu mesma programei. 6 horas, como sempre. Me levantei da cama com o corpo ainda cansado, mas com a mente em ponto de fervura. Fiz café preto, sem açúcar, como aprendi a gostar nos primeiros meses de instrução. A rotina me salvava. Cada gesto automático, coar o café, arrumar a cama com o lençol esticado como se estivesse num alojamento, alinhar o par de coturnos ao lado da porta, era uma lembrança silenciosa de que eu pertencia a outro tipo de família. Uma que me respeitava não pelo sobrenome ou pelo laço de sangue, mas pela disciplina, pelo suor, pela entrega. Sentei na mesa da cozinha, com a xícara quente entre as mãos, e respirei fundo. A notificação ainda estava ali, na tela do celular, como se zombasse de mim. Por favor. 2 palavras que, vindas da boca de outro, poderiam soar como redenção. Mas daquele homem que me olhou nos olhos, entre um pedaço de carne e um gole de vinho, e me chamou de inútil, só significavam uma coisa: desespero. E desespero, na boca dos que sempre nos diminuíram, quase nunca vem acompanhado de reconhecimento. Vem de necessidade. Abri a gaveta da estante onde guardo todos os documentos que ninguém da minha família nunca se interessou em ver. Meu diploma da AMAN, minhas condecorações por tempo de serviço, por operações bem-sucedidas na fronteira, por atuação logística em missões humanitárias. Meu certificado do curso de inteligência militar, a carta da ONU convidando para integrar uma força multinacional de observação em área de conflito. Nenhuma dessas coisas teve peso quando eu sentei naquela mesa. Nenhuma dessas vitórias foi assunto de brinde ou de orgulho coletivo. Era como se nada existisse. Como se tudo fosse uma invenção, uma fase, um capricho meu por não ter seguido um caminho feminino. Eles sabiam que eu usava farda, mas nunca souberam o que isso realmente significava. Nunca perguntaram o que era passar 38 dias em área hostil, com temperatura batendo 47 graus. Nunca se importaram em saber como é comandar uma equipe com homens que duvidam de você, só por ser mulher. Nunca ouviram o relato de quando eu precisei decidir, sozinha, se evacuava uma base ou mantinha posição enquanto helicópteros sobrevoavam ameaçando fogo. Meu pai sempre dizia: mulher não nasceu para a guerra. E minha mãe concordava, balançando a cabeça como quem repete uma reza que nunca entendeu. Quando souberam que eu seria promovida a capitã, minha irmã comentou no grupo da família: parabéns, já pode mandar prender bandido? E riu. Ninguém respondeu. Folheei os papéis como quem acaricia cicatrizes. Eram documentos, sim, mas cada um deles era também uma memória de onde estive, do que enfrentei, do que construí com as próprias mãos e sem o apoio de ninguém daquela casa. Lembrei da cerimônia de promoção a major 2 anos atrás. A comandante me entregou a insígnia com um aperto de mão firme e olhos marejados. Ao fundo, algumas famílias gritavam nomes, choravam, batiam palmas com orgulho. Eu fiquei de pé, sozinha, olhando para a fileira vazia onde ninguém da minha família apareceu. Não mandaram mensagem, não perguntaram como foi, nunca nem souberam que cheguei a major. Nem mesmo ontem no jantar, quando me perguntaram se eu ainda era tenentinha, era isso que me doía mais. Não era o insulto. Era a omissão constante, a recusa deliberada de enxergar quem eu era. Eles não me odiavam, eles simplesmente não me reconheciam.
E não reconhecer é muitas vezes mais cruel do que desprezar, porque a ausência de reconhecimento transforma vitórias em invisibilidade. Eu poderia ter morrido em missão que, provavelmente diriam, pelo menos morreu fazendo o que gostava, como se minha vocação fosse um capricho. Naquela manhã, em vez de vestir o uniforme padrão, escolhi a farda cerimonial, a mesma que vesti para a entrega da medalha Sangue do Brasil. Um reconhecimento silencioso, dado poucas vezes na carreira de um oficial. A farda preta impecável, a camisa branca alinhada, as condecorações no peito, os coturnos engraxados como espelho. Prendi o cabelo em coque, como sempre fiz, mas dessa vez, sem pressa. Fiz cada movimento como se selasse uma decisão que ainda não estava clara, mas já era inevitável. Olhei para mim no espelho e me vi como talvez eles nunca tenham me visto. Uma mulher que não se encaixava nos moldes, mas que tinha construído uma fortaleza em si mesma. Um soldado que aprendeu a sobreviver não apenas no campo de batalha, mas também no silêncio da rejeição. Peguei minha pasta vermelha, onde mantenho cópias de documentos importantes, e sentei no sofá. Cruzei as pernas com calma e finalmente abri o celular para ver as mensagens acumuladas. A primeira era da minha irmã. Pai passou mal depois que você saiu. Foi pro hospital. A segunda. Não sei o que aconteceu, mas o médico quer falar com você. A terceira, da minha mãe. Ele pediu por você. Só por você. E mais chamadas perdidas. 12. Depois 30. Depois 42. Respirei fundo. Se fosse outro momento da minha vida, talvez eu corresse. Talvez eu sentisse culpa. Talvez eu me sentisse responsável. Mas agora, eu sabia. Sabia que aquela súplica de última hora não era pelo que eu era. Era pelo que eu tinha. Pela autoridade que representava. Pelo cargo que poderia interceder. Pela influência que eles sempre fingiram que não existia. Mas agora, de repente, precisava ser acionada. Voltei para o quarto e sentei na beirada da cama. Peguei um pequeno caderno de anotações, aquele que carrego desde o curso de formação, e escrevi só uma frase. É sempre na hora da emergência que chamam o inútil. Fechei o caderno. Coloquei a farda no cabide de novo. E me sentei na varanda da sala, com a xícara de café já fria, ouvindo os sons da rua, o vento leve e o silêncio de quem está pronta para deixar o mundo descobrir aos poucos que subestimar alguém nunca é de graça. E foi ali, naquela varanda simples, que eu tomei a decisão de que, dessa vez, ninguém voltaria para o campo de batalha impune. Quando o celular vibrou pela primeira vez naquela manhã, ainda era escuro lá fora. O ponteiro das horas mal encostava no número 5. Eu estava deitada, mas não dormia. O sono tinha vindo cedo, pesado, denso, como se meu corpo tivesse finalmente entendido que não precisava mais manter a vigília por ninguém. Mas os olhos despertaram com a precisão de quem ainda carrega o instinto do alojamento. Virei o rosto, vi a luz da tela piscando na cabeceira e estendi o braço sem pressa. A vibração cessou. Olhei. Número conhecido, mas não salvo. Era o telefone da minha irmã. Deixei tocar até parar. Fiquei observando a tela apagar. Menos de 1 minuto depois, outro número. Fixo. O da casa dos meus pais. Eu não atendia aquele telefone há anos. Tentei lembrar a última vez em que ouvi a voz da minha mãe do outro lado da linha, pedindo que eu avisasse antes de aparecer, como se filha fosse hóspede. Toquei na tela para silenciar e me virei de lado, ainda sem saber se queria entender o que estava acontecendo ou apenas deixar que tudo passasse sozinho. Quando olhei novamente, 23 chamadas não atendidas. Depois 28. Depois 34. E por fim, 42. Entre elas, uma notificação diferente. Uma mensagem de texto. Sem nome, só o número. Mas eu reconheceria aquele tom mesmo se estivesse escrito em outro idioma. Por favor. Foi a primeira vez, em toda a minha vida adulta, que vi meu pai escrever aquelas palavras para mim. Ele que sempre me mandou calar. Ele que sempre usou a hierarquia familiar como trincheira. Ele que dizia que um "sim, senhor" valia mais do que um diploma, desde que viesse da boca certa. Agora me pedia algo, sem ponto final, sem contexto. Apenas uma urgência contida em 2 vocábulos que, se tivessem vindo antes, talvez tivessem mudado a história. Mas agora vinham tarde, vinham tortos. Vinham não como pedido, mas como alarme. Levantei da cama, vesti a calça jeans e uma camiseta branca qualquer. Prendi o cabelo como fazia nos plantões noturnos. Alto, firme, como se o dia precisasse começar com um certo tipo de prontidão.
Na cozinha, preparei café de novo. Fervi a água com calma. Moí os grãos com a paciência de quem aprendeu a valorizar processos. O aroma invadiu a casa enquanto o celular vibrava mais uma vez. Parecia uma ambulância silenciosa. Uma sirene que só eu podia ouvir. Sentei à mesa e, dessa vez, abri o celular sem medo. A primeira mensagem da minha irmã era seca. Ele teve um mal súbito. A segunda. Chamamos o resgate. Foi para o hospital. A terceira. Ele está perguntando por você. E então vieram os áudios. A voz da minha mãe trêmula, aflita, pedindo que eu ligasse. Dizendo que não entendia o que estava acontecendo, que ele passou mal logo depois que eu fui embora, que mencionou meu nome várias vezes enquanto era atendido, que precisavam de mim no hospital. Mas ali, naquele café da manhã silencioso, onde o único som era o da colher batendo na caneca, eu senti algo que me surpreendeu. Não era desespero, não era culpa, era lucidez, aquela que a gente só alcança depois de passar por tantas guerras silenciosas, que aprende a diferenciar urgência de manipulação. E não importava se ele estava realmente mal ou se era mais um teatro, porque pela primeira vez na vida, eu não me movi por reflexo. Eu me permiti pensar, sentir, escolher. Terminei meu café. Fui até a sala. Sentei no sofá com o celular nas mãos e olhei para aquela única mensagem dele. Por favor. Aquilo ecoava como um pedido de socorro tardio, como se, de repente, eu tivesse me tornado a figura de autoridade da qual zombaram a vida inteira, como se a filha inútil, a militar renegada, agora fosse a única capaz de resolver o que quer que tivesse acontecido. Mas resolver o quê? Ele não dizia. Nenhuma das mensagens dizia. E isso me incomodava. Porque era como se estivessem tentando me puxar de volta sem oferecer nenhuma verdade. Só mais um script familiar. Nós precisamos de você. Venha imediatamente sem fazer perguntas. Mas agora eu fazia perguntas. Muitas. Abri o computador. Entrei no portal de servidores públicos, onde também acessamos informações administrativas de convênios hospitalares militares. Meu nome constava ainda como contato de emergência em um plano de saúde que ele não pagava há anos e que eu mantinha ativa por lealdade silenciosa. Liguei para a central. O atendente confirmou. Sim, o Sr. Alberto deu entrada no hospital às 3h27 da madrugada, levado por uma ambulância. Estado estável, monitorado, em observação por suspeita de arritmia. Não era o fim do mundo, mas para eles talvez fosse, porque pela primeira vez dependeriam de mim para autorizar exames, de mim para decidir transferência se necessário, de mim, da inútil. Fechei o notebook e fiquei ali, olhando a própria imagem refletida na tela desligada. O rosto cansado, mas erguido. A postura de quem carrega medalhas que nunca foram vistas, decisões que nunca foram ouvidas, pesos que nunca foram reconhecidos. Eu podia ir até lá. Podia aparecer, tomar o controle, salvar a situação. Mas dessa vez, não havia necessidade de pressa. O mundo deles já havia começado a desabar. E eu ainda nem havia dito uma palavra. Peguei o celular, abri a conversa com meu pai e escrevi uma única frase. A inútil está ocupada. Mandei. Depois apaguei o número. Não por raiva, mas porque já não era mais relevante manter um canal aberto com quem só aprende pelo colapso. Na sequência, vesti a mesma farda da véspera. Não por vaidade, mas por respeito a mim. Porque cada vez que aqueles botões se fechavam no meu peito, era como se eu blindasse não só o corpo, mas a alma. E ali, naquela manhã que começou com súplicas e ligações, eu finalmente compreendi que a autoridade que me negaram por anos estava agora nas minhas mãos. Eles haviam cruzado o ponto sem retorno e ainda não sabiam disso. A casa onde cresci era pequena, com janelas de madeira e pintura descascando na lateral, mas sempre teve um valor simbólico para eles. Meus pais falavam daquele sobrado como se fosse uma extensão do sangue da família, como se as paredes guardassem segredos de honra e sacrifício, como se as telhas tivessem sido colocadas com as próprias mãos do meu avô. Era mentira, claro, mas mentira repetida em jantares, reuniões e datas comemorativas vira lenda. E lenda na cabeça deles vira verdade. Só que a verdade mesmo nunca saiu da minha gaveta vermelha. Foi em 2014 que meu pai me ligou pela primeira vez para pedir ajuda. Ele não disse que era isso. Usou outra expressão.
Uma oportunidade para você fazer parte de algo da família. O financiamento do imóvel onde morávamos desde minha infância estava com prestações atrasadas. Meu pai, que na época já havia saído do funcionalismo público, enfrentava dificuldades silenciosas que minha mãe fingia não ver. A aposentadoria dele mal cobria as despesas da casa. A da minha mãe não pagava nem os remédios. Naquele ano, eu estava voltando do Haiti, depois de uma missão humanitária que deixou marcas no meu corpo e na minha fé na humanidade. Tinha recebido um bônus por tempo de serviço, além da incorporação de gratificação por atuação em zona de risco. Era a primeira vez que eu tinha uma quantia realmente significativa guardada. E foi esse dinheiro que ele queria. Ele pediu emprestado, dizendo que me devolveria, mas não assinou recibo, não registrou nada. Só olhou nos meus olhos e disse: "Você está ajudando a manter o que é de todos." Na época, eu acreditei. E fui além. Quando o banco negou renegociação da dívida, fui eu quem sugeriu que usássemos meu nome para um refinanciamento. Afinal, minha estabilidade militar permitia juros menores e garantias mais sólidas. A casa foi então transferida para um novo contrato de posse mútua, onde constavam 2 nomes, o do meu pai e o meu. Fizemos no cartório do bairro mesmo, com reconhecimento de firma, assinatura das partes, cláusula de proteção em caso de inadimplência. Eu não mencionei isso a mais ninguém da família, nem a minha mãe, nem a minha irmã, porque no fundo, eu ainda acreditava que estava apenas protegendo o lar da infância, e que aquela assinatura seria só um detalhe técnico. Mas agora, enquanto observava o arquivo digitalizado da matrícula do imóvel, via que aquele detalhe técnico era, na verdade, a única coisa que ainda me ligava àquela casa, e também a única coisa que lhes impedia de ignorar minha existência por completo. O imóvel, oficialmente, era de 2 proprietários. Meu pai, com 51%, e eu, com 49%. O suficiente para, com um requerimento bem fundamentado, contestar qualquer tentativa de venda, de hipoteca, de transferência. E mais, qualquer inadimplência atingia os 2 nomes. E se um se recusasse a pagar, o outro tinha o direito de solicitar penhora proporcional. E foi isso que fiz naquela tarde. Não com raiva, mas com precisão. Liguei para uma amiga dos tempos de missão, hoje advogada especializada em direito civil e imobiliário. Expliquei tudo. Enviei os documentos. Agendei uma consulta para o dia seguinte. Ela leu em silêncio. Depois me disse, com voz calma e firme: "Você está protegida. E mais que isso, está no controle." A sensação foi estranha, como se eu estivesse sentada em uma torre de observação e finalmente pudesse ver o campo todo. Eles achavam que podiam me ignorar porque nunca souberam quem eu era além da filha que não casou, que não deu netos, que não largou a farda, que nunca pediu ajuda. Mas agora, estavam descobrindo da pior forma que subestimar alguém não elimina sua força, apenas adia o impacto dela. Lembrei de todas as vezes que sentei àquela mesa e fui interrompida, das vezes que tentei contar de uma missão, de um curso, de um deslocamento para uma região de conflito, e ouvi: "Deixa isso para depois, sua irmã está falando do buffet do casamento." Lembrei do dia em que precisei sair do jantar no meio para resolver uma questão emergencial de uma sargento grávida que estava em crise, e fui chamada de dramática por não conseguir separar o trabalho da vida pessoal. Lembrei da expressão da minha mãe quando descobriu que eu ganhava mais que ela e meu pai juntos. Um misto de incômodo e desaprovação, como se aquilo fosse indevido, como se uma mulher, ainda mais militar, não devesse ultrapassar os homens da casa. E agora, eles estavam na palma da minha mão, mas eu não estava com pressa, e não queria fazer barulho. Minha amiga do jurídico sugeriu que eu notificasse o banco do risco de inadimplência. Isso obrigaria o banco a revisar o contrato, reavaliar garantias e, potencialmente, iniciar um processo de auditoria. Era como colocar um fósforo perto de gasolina e simplesmente esperar. Assinei os papéis com uma caneta azul simples, dessas de loja de material escolar, a mesma com que eu preenchi o formulário de alistamento anos atrás. E ao final, perguntei à minha amiga: "Isso pode levar a um bloqueio temporário do imóvel, certo?" Ela assentiu. "E em caso de descumprimento dos termos, a parte responsável pode ser notificada oficialmente." E completou: "Se não houver resposta,
Entra-se com pedido judicial de alienação. Alienação. A palavra ficou ressoando na minha mente. Tirar o bem de quem não cuida dele. Torná-lo outro. Torná-lo símbolo. Voltei para casa com uma cópia do protocolo. Coloquei o documento dentro da pasta vermelha. Fechei com o elástico e guardei de volta no armário. Sentei na poltrona da sala, respirei fundo e me dei conta de que aquela casa onde cresci, que nunca foi minha de verdade, agora podia ser meu instrumento de ruptura definitiva. Eles nunca entenderam que a farda que eu vesti não era fantasia, era a armadura, e que, diferente das histórias de família contadas na mesa de jantar, as minhas histórias foram escritas com suor, contrato e estratégia. Eles tinham feito questão de me excluir de tudo, mas esqueceram de me excluir dos documentos. E agora, isso teria um custo. A assinatura tinha sido feita na tarde anterior, sem alarde, sem testemunhas, sem lágrimas. Só eu, minha amiga advogada e a luz artificial de um escritório modesto, escondido entre uma farmácia e um pet shop, em uma rua onde ninguém esperaria que algo importante acontecesse. Foi lá que eu autorizei a notificação judicial preventiva por inadimplência, usando o meu direito legal como coproprietária do imóvel onde cresci, mas que nunca me pertenceu emocionalmente. Não houve palavras solenes, nem promessas de revanche. Houve só o som seco da caneta no papel e uma sensação que há muito eu não experimentava: domínio. Naquela manhã, eu saí cedo. Vesti uma calça jeans escura, camisa preta por dentro e, por cima, uma jaqueta leve que me cobria até o quadril. Nada chamativo. Nada que denunciasse o que estava prestes a acontecer. Dirigi até o quartel para uma reunião breve com o comandante da base. Ele não sabia dos detalhes, claro, mas percebeu o meu estado de espírito. Disse, com aquele sotaque arrastado de interior: tem coisa que a gente não resolve com a patente, mas com o silêncio. Assenti. Não era hora de explicar. Era hora de continuar. Voltei para casa no fim da manhã, quando o sol já queimava com força, e tirei os coturnos como quem tira um peso ancestral dos pés. Preparei arroz, legumes no vapor, frango grelhado, o tipo de comida simples que sempre me manteve firme em tempos de caos. Comi olhando para o relógio da parede, cujos ponteiros pareciam girar com mais peso naquele dia. Eu sabia que a entrega da notificação estava programada para até às 16 horas. A justiça não marca horário exato. Ela chega. E chega do jeito que bem entende. Às 15h17, o celular vibrou. Mensagem da minha irmã. Um homem apareceu aqui em casa com um envelope. Diz que é da justiça. Que palhaçada é essa? Li com calma, sem responder. Às 15h20, nova mensagem. Foi embora. Entregou pra mãe. Tá aqui tremendo, achando que vão tomar a casa. Mais 3 minutos. Outra notificação. É você isso? É coisa sua? Não respondi nenhuma. Apenas deitei no sofá. Estiquei as pernas. E respirei fundo. O silêncio naquele momento era mais eficaz do que qualquer explicação. O que eles tinham recebido era apenas o início. Uma notificação extrajudicial, comunicando formalmente o risco iminente de execução parcial do imóvel, com base na cláusula de inadimplência constante no contrato registrado. Em outras palavras, o banco estava sendo informado que uma das partes queria se desvincular do risco e que a outra estava colocando em risco o bem. Isso, tecnicamente, dava início a um processo de verificação, inspeção e possível intervenção judicial. Na prática, significava que, se meu pai não regularizasse imediatamente as dívidas pendentes, que eu já sabia serem volumosas, a casa ficaria congelada. Não poderia ser vendida, hipotecada, nem alterada estruturalmente sem minha permissão. Às 16h02, meu celular tocou. Era o número da minha mãe. Toquei 2 vezes para recusar. Ela tentou de novo. E de novo. Depois vieram as mensagens de voz. A primeira, em tom agressivo. O que você pensa que está fazendo? A segunda, mais tensa. Sua irmã tá passando mal aqui. Você tá querendo destruir a família? A terceira, e mais longa, vinha com aquele tom que mistura desespero e manipulação. Seu pai tá doente. Você sabe disso. Você quer matar ele com essa atitude? Pelo amor de Deus, filha. Para com isso. Vamos conversar. Eu ouvi todas. Em silêncio. Sem raiva. Sem compaixão. Na última, ouvi ao fundo a voz do meu pai. Embargada. Rouca. Gritando. Ela vai se arrepender disso.
Vai ver o que é mexer com o pai dela. E foi aí que eu tive a confirmação de tudo o que precisava. Nem o hospital, nem as chamadas, nem o pedido por mensagem. Nada tinha sido real. Só o medo. O medo de perder o que sempre controlaram. O medo de depender da filha que chamaram de inútil. O medo de não serem mais intocáveis. A notificação não era uma sentença. Era um alerta. Uma antecipação. Um aceno de que o jogo estava prestes a mudar. E agora, eles sabiam disso. A casa, a mesma que pintavam de branco a cada 3 anos, como se isso apagasse as rachaduras da fundação, estava sob risco formal de intervenção. E quem assinou isso fui eu, com meu nome completo, com a patente ao lado, com a autoridade que eles fingiram que não existia. A pasta vermelha com os documentos voltou para o armário, mas dessa vez, com uma nova cópia, o comprovante da notificação. Datar, assinar, reconhecer firma. Eu não tinha mais nada a dizer a eles, nada a explicar. Cada folha ali dizia por mim. Cada timbre, cada cláusula, cada protocolo era uma resposta mais forte do que qualquer frase que minha mãe já murmurou por entre os dentes, do que qualquer piada que minha irmã já fez nas reuniões de família, do que qualquer silêncio que meu pai ofereceu quando escolheu o filho da esposa mais nova para receber um elogio público, e não a filha que sustentava a estrutura deles sem que percebessem. Às 18h43, uma nova mensagem. Agora vinda do número da minha irmã. Tá satisfeito, capitã? Mostrou que manda, né? Pois parabéns. Conseguiu virar assunto do grupo da família. Todo mundo comentando que você virou cobra. Veneno puro. Não respondi. Apenas fixei a tela, reli e deixei a notificação ali, como um troféu, porque se até ontem eu era ignorada, hoje eu era temida. E temer é, para alguns, a única forma de respeito que conseguem oferecer. Naquela noite desliguei o celular, desliguei a TV, desliguei tudo. Acendi uma vela aromática, coisa que eu nem costumava fazer, e fiquei deitada em silêncio absoluto, sentindo o cheiro de eucalipto invadir o ambiente. Aquilo não era paz. Ainda não, mas era território seguro, porque pela primeira vez em décadas, eu sabia, eles não estavam mais no controle. E eu não estava mais pedindo permissão para existir. O oficial de justiça bateu na porta da casa deles. Mas quem abriu a porta foi o passado que eles tentaram enterrar. Eu não sei dizer exatamente quando foi que as frases começaram a voltar. Talvez tenha sido depois da notificação entregue, quando o mundo deles começou a vacilar sob os próprios pés. Talvez tenha sido naquela noite, enquanto eu organizava os papéis no armário, e encontrei o velho fichário onde guardava minhas anotações do curso de formação, junto com recortes de jornal, certificados e bilhetes de operacionais bem-sucedidas. Ou talvez elas nunca tivessem ido embora. Apenas estavam adormecidas, encostadas nas paredes da minha memória, esperando o momento exato para reaparecer. Como minas enterradas em solo seco. Vieram sem ordem cronológica, como facas atiradas a esmo, uma após a outra, uma mais nítida que a anterior. A primeira que ouvi ecoar na cabeça, com a nitidez de um trovão no meio de um campo aberto, foi dita por minha mãe. Eu tinha 16 anos e tinha acabado de ser aprovada no exame psicológico para o pré-militar. Ela me olhou da cozinha, com a mão ainda cheia de sabão, e disse: "E você acha que isso é coisa de moça? Militar é para quem não serve para mais nada." Depois voltou a esfregar a panela. Eu engoli aquilo como quem engole um caco de vidro. Fiquei ali, parada, com a pasta de aprovação ainda na mão. Não respondi. Nunca respondi. Anos depois, já fardada, ainda de cabelo curto e mãos cheias de calo por causa dos exercícios, ouvi meu pai resmungar para um conhecido na calçada. Ela podia ter feito qualquer faculdade, mas foi inventar de brincar de soldadinho. Eu estava há 3 semanas de embarcar para minha primeira missão internacional, mas para ele ainda era brincadeira, e os vizinhos riam, achavam curioso, um experimento, uma fase. Nenhum deles sabia da rotina de 14 horas, dos joelhos estourados, do ombro deslocado, da fome, da chuva, do medo. Eu já era comandante de pelotão, mas para eles, eu era só a filha que não virou mulher de verdade. A pior de todas, no entanto, veio numa manhã fria de julho,
Quando cheguei em casa para visitar depois de meses fora, e encontrei minha irmã com os amigos do marido, sentados na varanda. Ela me olhou, me deu um abraço forçado e comentou em tom de piada: "Gente, essa é minha irmã." Uma mistura de Rambo com Maria do bairro. Todos riram. Eu também. Mas, por dentro, um estalo. Ela sempre fazia isso. Sempre encaixava uma frase de escárnio disfarçada de carinho. E sempre encontrava a plateia. Naquela noite, dormi no mesmo quarto de infância, com os mesmos pôsteres na parede e a mesma sensação de que eu sempre teria que provar mais. E que ainda assim não seria suficiente. Mas a frase que voltou mais forte, que fez meu sangue gelar mesmo anos depois, foi dita pelo meu pai em uma das muitas discussões com a minha mãe, quando achavam que eu estava dormindo. Ela escolheu a caserna porque lá é o lugar de gente que não serve para construir família. Eu nunca soube se ele dizia aquilo por rancor, por ignorância ou simplesmente porque acreditava mesmo. Mas ficou, como um prego enfiado na alma. E agora, todos esses pregos se reorganizavam, como se formassem um mapa. Porque naquela semana, quando eles começaram a ligar para todos os parentes, contar que estavam sendo ameaçados, acusar a filha militar de estar armando contra a própria família, eu já sabia o que estava por vir. Sabia que iam se vitimizar. Sabia que iam manipular. Sabia que a narrativa ia mudar. E mudou. Soube por uma ex-cunhada que minha mãe foi ao grupo da família contar que a capitã enlouqueceu e estava querendo tomar a casa só por vingança. Meu pai, ao telefone com um tio distante, disse que estava sendo traído por quem criou com tanto sacrifício. A velha estratégia. Eles jogavam a bomba, mas na hora da explosão, se fingiam de escombros. Mas não funcionava mais, porque agora, cada frase que eles diziam se chocava contra as frases que eu carregava desde a adolescência. E pela primeira vez, elas batiam e voltavam, como bumerangues, como verdades invertidas, como respostas que eu nunca precisei verbalizar. Eles diziam: "Ela quer nos prejudicar." E tudo que eu ouvia era: "Ela não está mais aceitando ser usada." Diziam: "Ela ficou arrogante." E o que ecoava era: "Ela finalmente percebeu que não precisa se curvar." Num acesso de ironia cínica, minha irmã escreveu em uma das mensagens que mandou: "Tá feliz agora, soldada?" E tudo que me veio à mente foi a lembrança da minha primeira madrugada de patrulha em terreno real. Era chuva, lama e medo, mas havia honra. E agora, sim, agora eu estava feliz. Porque naquela lama, ninguém me chamou de inútil, ninguém me reduziu, ninguém me exigiu ser o que não sou. O exército me deu mais respeito em uma semana do que minha família me ofereceu em 30 anos. Eu não era movida por vingança. Eu era movida por correção. Eu não queria destruir o que eles tinham. Queria apenas desenterrar o que me foi tirado. O mínimo. A dignidade. O reconhecimento. O direito de não ser o que esperavam. E mesmo assim, ser suficiente. E a cada frase que voltava à minha mente, eu me sentia mais forte. Porque, finalmente, aquelas palavras já não me feriam. Eram só munição. Fragmentos que eu reunia com calma, enquanto traçava a próxima etapa. Eles não sabiam, mas a notificação entregue era só o ensaio. A investida verdadeira ainda viria. Não com gritos, não com escândalos, mas com a mesma caneta que eles nunca quiseram segurar quando precisei de um fiador para meu primeiro financiamento. Com a mesma paciência com que aprendi a esperar em silêncio durante emboscadas. Com a mesma estratégia que usei para proteger tropas inteiras, sem que uma única gota de sangue fosse derramada. As frases voltaram, sim. Mas agora não vinham para me afundar. Vinham para me lembrar de quem eu me tornei. E eu estava prestes a mostrar a todos eles. A mesa era retangular, comprida, de madeira escura, com marcas de tempo e calor sob o verniz que já começava a descascar nas bordas. Eu mesma a limpei com pano úmido e álcool, passando o pano com a precisão de quem monta um armamento antes de missão. Era uma casa de eventos simples, na beira da cidade, afastada dos centros comerciais e sem placa vistosa na frente. O tipo de lugar que passa despercebido para quem vive de aparências. E exatamente por isso, era perfeito. Comecei a preparar tudo uma semana antes, depois de ouvir meu nome rodando pelos grupos de família como se fosse uma sentença.
Fui chamada de ingrata, de fria, de radical. Minha mãe contou a todos que eu estava tentando tomar a casa por ego ferido. Meu pai fingiu que era tudo um mal-entendido. E minha irmã escreveu para minha ex-chefe do colégio militar, que era amiga da família, perguntando se era possível uma militar ter surtado por causa de uma frase no jantar. Mas o que ninguém percebeu é que eu não estava me defendendo. Eu estava simplesmente ocupada. O convite foi digital, direto, curto. Enviei para 8 pessoas, todas do meu círculo mais íntimo de confiança. Nenhum parente de sangue. Só gente que me viu do jeito que eu era, sem precisar me transformar em outra coisa. Um comandante da reserva, que me indicou para meu primeiro cargo de liderança. Uma sargento da antiga guarnição, que dormiu do meu lado em alojamentos lotados em missões no interior. Um coronel da ONU, aposentado, que uma vez me disse: "Você fala pouco, mas quando fala, todo mundo para." Uma psicóloga militar que me acompanhou durante minha crise de estafa anos atrás. E mais 4 colegas, 2 mulheres e 2 homens, que compartilharam comigo noites sem sono, evacuações, carregamento de feridos, decisões que não cabem em discursos. Eles confirmaram presença de imediato. Ninguém perguntou o motivo. Apenas responderam com um "Claro, estarei lá", ou "Conte comigo." E eu sabia. Eram pessoas acostumadas a entender ordens veladas, gestos sutis, silêncios carregados. Eles não vinham para um evento. Vinham porque sentiam, porque sabiam, porque também tinham suas próprias famílias que nunca os viram de verdade. No dia marcado, cheguei cedo. Vesti minha farda cerimonial. Aquela que minha mãe dizia que me deixava com cara de durona e que minha irmã classificava como roupa de quem quer pagar de importante. Fui com ela mesmo, e com cada medalha presa no peito com firmeza, não por exibição, mas por mim. Por cada degrau que subi com os joelhos ralados e os dentes cerrados. Por cada diploma ignorado. Por cada ausência deliberada nos momentos que mais importavam. A comida foi pensada nos detalhes. Arroz, salada morna, carne ao molho, sobremesa simples. Um menu parecido com o de qualquer jantar de família. Só que dessa vez, não havia olhares julgadores, nem comentários passivo-agressivos, nem perguntas feitas só para comparar. Havia risos francos, histórias compartilhadas, silêncios respeitados. Um deles, o mais velho do grupo, hoje com 71 anos, levantou a taça e disse: "As mulheres que aguentaram caladas, mas nunca baixaram a cabeça." Eu não chorei, nem sorri demais. Apenas levantei a taça também. E todos brindaram. Era a primeira vez em toda a minha vida que eu me sentia em casa num jantar. Enquanto os pratos eram recolhidos e a sobremesa era servida, alguém me perguntou como estavam as coisas na minha família. Eu respirei fundo e disse: "Elas finalmente começaram a me ver." Mas não como filha. Uma das colegas, uma major que me viu quase desmaiar num calor de 47 graus no sertão, me olhou e disse: "Às vezes a farda assusta mais quem devia abraçar do que quem devia temer." Todos assentiram. Ali, naquela mesa, não havia disputa de espaço. Havia reconhecimento. Todos conheciam meu histórico. Cada um sabia exatamente o que significava cada condecoração no meu peito. Cada um já tinha visto na prática o que eu era capaz de fazer sob pressão. E mais, sabiam o que significava ser chamada de inútil depois de ter salvado vidas. Ali, ninguém me pedia para me justificar. Antes de todos irem embora, entreguei um envelope para cada um. Dentro, uma cópia do texto publicado recentemente por uma revista militar da qual participei como articulista. Era um artigo sobre invisibilidade institucional. Sobre como militares, especialmente mulheres, muitas vezes são tratadas como engrenagens que não têm o direito de falhar, mas que falham silenciosamente de tanto serem esquecidas. Ao final do texto, o nome completo, o meu. Abaixo, patente, data e a frase de encerramento. Alguns jantares nos colocam na parede, outros nos devolvem ao centro da mesa. Escolha com quem você parte o pão. Eles me abraçaram um a um. Nenhum abraço foi rápido, nenhum foi protocolar. Depois que todos foram embora, fiquei sozinha na sala, com os pratos empilhados, a mesa manchada de vinho e o cheiro de comida ainda no ar. Sentei onde ficava a ponta da mesa, a cabeceira, onde por toda a minha infância só meu pai se sentava. E pela primeira vez percebi:
Eu nunca precisei da aprovação dele. Eu só precisava parar de pedir cadeira na mesa errada. E agora, a minha mesa estava posta, e todos os lugares estavam ocupados. A primeira mensagem não veio direto. Chegou por meio de uma ponte inesperada. Minha tia-avó, irmã do meu avô paterno, uma daquelas mulheres que observam tudo em silêncio, mas nunca deixam de tomar partido quando percebem que a máscara caiu. Ela mandou um áudio às 7h42 da manhã, com a voz ainda rouca de quem não sabia se falava como família ou como testemunha. Filha, seu pai não está bem. Sua mãe não sabe o que fazer. Parece que agora entenderam que erraram. Não querem dizer isso em voz alta, mas estão com medo. Disse para eles que só você pode resolver. Só você. A mensagem ficou ali. Eu a escutei uma vez, depois outra, e depois deixei no mudo. Não porque não doeu, mas porque doía exatamente no lugar que eu vinha blindando há décadas. O lugar da menina que esperava ser vista, e nunca era. Agora que me viam, queriam o quê? Que eu sorrisse? Que dissesse, tudo bem, vamos resolver juntos? O que queriam mesmo era que eu esquecesse, que eu fingisse que tudo o que aconteceu antes era menor do que o que estava por vir. Mas não era. O dia seguiu. A partir daquela mensagem, os outros canais começaram a se abrir. Primeiro, minha mãe. Mandou um texto curto, direto, sem emoji, sem saudação. Precisamos conversar. É sério. Eu não respondi. 2 horas depois, mais um. O banco mandou outra notificação. O gerente disse que só você pode interceder. Depois, se você puder vir aqui, podemos resolver isso como adultos. Como adultos. Engraçado. Passei 35 anos sendo tratada como criança rebelde. E agora queriam que eu agisse como adulta. Mas só se isso os tirasse do buraco. Às 18 horas, a mensagem que faltava chegou. Do meu pai. Número salvo no meu celular apenas como Alberto, o que sempre me ajudou a lembrar que aquele nome, para mim, era título, não laço. Ele escreveu, sei que errei, não vou negar, mas a situação está saindo do controle. O banco congelou o crédito. Falaram que você tem que assinar uma autorização para desbloqueio. Só você pode fazer isso. Por favor, filha. O tom era novo, menos imperativo, mais pedinte. Mas ainda faltava algo essencial. Verdade. Eu reli aquela frase tantas vezes que quase a decorei. Só você pode fazer isso. Só você. A filha inútil. A militar cabeça dura. Aqui não tinha futuro com essa vida de coturno. Aqui foi chamada de vergonha. Aqui foi comparada a um estorvo. Agora era a única capaz de resolver. A ironia era tão perfeita que doía. Abri a pasta vermelha mais uma vez. Os documentos estavam todos lá. A cópia da matrícula do imóvel, os termos de posse conjunta, as notificações emitidas pelo banco, os comprovantes de inadimplência assinados por ele. Eu tinha tudo, inclusive o direito legal de recusar a assinatura. E mais que isso, o direito emocional de não me colocar mais entre eles e as consequências. Mas algo em mim ainda oscilava, não por eles, mas por mim. Eu precisava olhar nos olhos daquele homem uma última vez, não para ouvi-lo, mas para que ele me visse. Finalmente. No dia seguinte, mandei uma única mensagem para minha mãe. Estarei aí às 16 horas. Sem saudação. Sem assinatura. Cheguei às 15h58. A mesma casa de sempre. A mesma fachada cansada. As janelas fechadas, como se o ar do lado de fora pudesse entrar e piorar o que já estava prestes a desabar. Bati uma vez. A porta se abriu como se já estivesse esperando. Minha mãe me olhou com os olhos fundos. Rímel borrado. Cabelo mal preso, pele marcada de noites mal dormidas. Ele está no quarto. Eu não respondi. Apenas entrei. O chão da sala parecia menor. A mobília parecia ter encolhido. As fotos nas prateleiras, todas com minha irmã, o neto, o marido dela em festas e sorrisos, ainda estavam ali. Nenhuma minha. Nenhuma. Entrei no quarto sem pedir permissão. Meu pai estava sentado, com uma manta sobre as pernas, a expressão mais abatida do que eu imaginava. Ao me ver, não se levantou. Apenas tentou ajeitar o corpo, como quem tenta parecer menos vulnerável do que está. Você veio, disse ele. Eu não respondi. Ele continuou. Olha, eu sei que não fui justo, que falei demais, que agi errado. Mas agora isso saiu do meu alcance. Eu preciso que você assine. Ele estendeu uma pasta. Dentro,
Um novo acordo com o banco, permitindo o desbloqueio da linha de crédito, condicionada à minha aprovação. O papel dizia claramente: sem minha assinatura, a execução seguiria. Olhei o documento. Depois, olhei para ele. Você sabe o que está pedindo? Sim. Você sabe o que isso significa? Ele hesitou. Significa que você pode salvar a casa. Não, corrigi. Significa que eu ainda estou aqui. Que apesar de tudo, vocês ainda vêm até mim. Mas só quando precisam. Silêncio. Continuei. Você me chamou de inútil diante de todos. Você permitiu isso por anos. Você me negou espaço. Negou presença. E agora, me pede que salve o que vocês deixaram afundar. É sua casa também. Você disse que nunca foi. Que eu só estava lá de passagem. Ele abaixou a cabeça. Então agora, se quiser que eu assine, vai ter que aceitar as minhas condições. Quais? Minha irmã e minha mãe saem da titularidade do imóvel. Nenhuma reforma, venda ou financiamento poderá ser feito sem minha autorização expressa. E mais uma coisa. Vocês se afastam. Permanentemente. A partir de agora, essa casa terá o meu nome, mas não o meu coração. E você vai viver com isso. Ele quis responder. Quis protestar, mas não havia força, nem tempo, nem opção. Assinou. E eu assinei também, mas assinei por mim, não por eles. O cartório ficava a 2 quadras da casa onde nasci. Uma rua estreita, de calçamento antigo, onde ainda se ouve o som da bicicleta do entregador passando com o jornal das 7. A ironia de passar por aquele mesmo trajeto, agora com uma pasta na mão e um contrato nas costas, não me escapava. A cidade toda parecia menor, mais estreita, como se tivesse encolhido desde a última vez que estive ali de uniforme completo. Mas eu não usava farda naquele dia. Eu usava outra armadura, o silêncio. Cheguei 10 minutos antes do horário marcado. A funcionária me reconheceu de imediato. Não por familiaridade, mas pela postura. Chamou-me de senhora, com um respeito que eu nunca ouvi da minha própria mãe. Pedi para aguardar numa sala reservada, longe do saguão de espera. Não queria plateia. Não queria aplausos. Queria formalidade. Eles chegaram às 10h12. Meu pai, empurrado em uma cadeira emprestada, o rosto mais murcho que orgulhoso. Minha mãe, com a bolsa apertada contra o peito, os olhos vermelhos de desespero disfarçado. Minha irmã ficou do lado de fora. Preferiu não entrar. Talvez por vergonha, talvez por orgulho ferido, talvez por saber que agora nada mais dependia dela. A oficial do cartório entregou os documentos. 3 vias. Uma para mim, uma para eles, uma para arquivamento. O novo acordo previa a saída dos nomes de minha mãe e minha irmã como dependentes residenciais, além da inclusão de uma cláusula de veto total à venda, reforma ou uso do imóvel como garantia sem meu aval. Mais que isso, previa a atualização da escritura com meu nome como única responsável financeira. Eles podiam continuar morando lá, por concessão, mas o poder mudava de mãos. Meu pai leu com atenção. Sabia que estava assinando a perda do último lugar onde reinava. Minha mãe não entendeu todos os termos, mas entendeu a essência. E ficou em silêncio. Quando chegou minha vez de assinar, não hesitei. Peguei a caneta azul e coloquei meu nome letra por letra, sem pressa, como quem grava uma data em pedra. Depois, entreguei à funcionária. E então, sem olhar para nenhum deles, falei: a partir de agora, essa casa continua existindo, mas não me procurem mais. Não para favores, não para desculpas, não para explicações. Minha mãe abriu a boca. Queria dizer algo, mas engoliu. Talvez por medo de perder ainda mais. Talvez por finalmente entender que eu não estava mais no tabuleiro. Meu pai tentou se levantar, mas não conseguiu. Ficou ali, meio curvado, meio vencido, os olhos fixos no chão, como se ainda tentasse processar a humilhação de pedir ajuda à filha que desdenhou, aquela que, por décadas, ele evitou olhar nos olhos, aquela que ele se recusava a reconhecer como mulher, como militar, como dona de si. Entreguei minha cópia à funcionária e saí, sem dar as costas, sem me apressar. Apenas caminhei até a porta com a mesma firmeza com que entrei. Lá fora, o céu estava limpo, mas a cidade parecia carregada. O tipo de dia onde o ar pesa mesmo sem nuvens. Sentei no carro, fechei a porta e deixei os vidros fechados por um momento. Sozinha, pela primeira vez naquele dia, respirei. Não um alívio,
Não uma vitória, mas um ponto final. Naquele mesmo dia, cancelei meu número de telefone fixo. Troquei de operadora. Solicitei o bloqueio do CPF de terceiros como autorizados em qualquer tipo de operação bancária em meu nome. Atualizei minha conta de energia para uma categoria onde apenas eu podia solicitar alterações. Era simbólico, eu sei. Mas depois de tanto tempo pedindo espaço, agora eu ocupava o meu sem medo de trancá-lo com chave. 2 dias depois, recebi uma notificação do banco. Confirmavam um novo contrato. O imóvel havia sido congelado para novas dívidas. Estava protegido, intocado, intocável. Eu podia, se quisesse, alugá-lo, vender, retomar. Mas não era isso que importava. Importava que agora, pela primeira vez, aquela casa carregava meu nome não como enfeite, mas como escudo. O mais estranho foi o silêncio que se seguiu. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhuma tentativa de aproximação. A mesma família que me sufocava com exigências agora se calava. Mas não era paz, era constrangimento. Era o barulho abafado de quem foi forçado a ver a realidade. E ver a realidade machuca mais do que ouvir verdades. Na semana seguinte, recebi um envelope em casa, sem remetente. Dentro, uma carta escrita à mão. Era da minha irmã. Reconheci pela caligrafia arredondada. Você ganhou, dizia a primeira linha. Depois, mais parágrafos tentando justificar atitudes, dizendo que não era pessoal, que todo mundo tem seus momentos ruins. Termina com: não sei se você ainda nos considera família, mas se um dia quiser conversar, sabe onde me encontrar. Eu li uma vez. E só. Guardei a carta na mesma pasta onde estavam os documentos, mas num envelope separado. Chamei de fim. Aos olhos de qualquer um, era só um acordo assinado. Mas para mim, foi a primeira vez que algo levou minha assinatura. E meu silêncio ao mesmo tempo. Assinar aquele contrato não me deu apenas autoridade jurídica. Me deu soberania emocional. Me colocou como referência não apenas na escritura da casa, mas na narrativa da minha própria vida. Eles ainda moram lá. Ainda vivem entre as mesmas paredes que me ouviram chorar baixinho nos quartos dos fundos. Mas agora, cada parede carrega meu nome. Não como lembrança, mas como estrutura. E eles sabem disso. O dia seguinte começou como qualquer outro. Despertei às 5h40, como de costume, mesmo sem alarme. O corpo tem memória. E o meu carrega o hábito de décadas. Levantar antes do sol, sentir o chão frio sob os pés, preparar café preto e amargo como quem prepara a própria alma para mais uma jornada. Mas naquele dia, havia algo diferente no ar. O silêncio não era denso, era limpo. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia só, mas não vazia. Abri o portão da frente, respirei fundo e olhei o céu. A cidade ainda dormia. Os sons eram poucos. Uma moto ao longe, um cachorro latindo, a vizinha idosa varrendo a calçada com o mesmo ritmo de sempre. Mas, dentro de mim, o barulho tinha cessado. Não havia mais frases ecoando, memórias gritando, feridas latejando. Tudo estava em ordem. Como os armários da minha casa, como meus documentos. Como a pasta vermelha que agora repousava sob um envelope pardo com o brasão da República. Naquele mesmo dia, eu embarcaria para uma nova missão. Nada extraordinário, apenas um ciclo de instrução tática, apoio a uma nova unidade em formação, talvez uma palestra sobre comando feminino em ambientes de pressão. Mas não importava. O que importava era o que aquilo representava: movimento, propósito, direção. Enquanto o mundo deles parava, o meu seguia. E isso, mais do que qualquer assinatura, qualquer documento, qualquer resposta, era o que mais doía neles. Às 10h17, recebi uma mensagem. Era do número da minha irmã, mas o texto começava assim: mamãe pediu para te dizer que... E eu parei de ler ali. Como sempre. Como antes. Como nos velhos tempos em que as mensagens só vinham quando havia necessidade. Apaguei sem abrir o restante. Porque agora, qualquer coisa que começasse com mamãe pediu, ou papai quer saber, já não me dizia respeito. Minha vida não era mais extensão das expectativas de ninguém. Às 11h04, nova mensagem. Dessa vez, do meu pai. Texto curto. Uma linha apenas. Ainda dá tempo de consertar as coisas. Eu li com a calma de quem lê o rótulo de uma garrafa. E sorri. Um sorriso pequeno, interno, que não subiu aos olhos.
Aquele tipo de sorriso que a gente dá quando percebe que o mundo não mudou. Mas a gente sim. Peguei meu celular, abri a conversa e digitei. A inútil está ocupada servindo ao país. Enviei. Bloqueei o número. Depois desliguei o telefone por completo. Não coloquei no modo avião. Não silenciei. Desliguei. Porque não havia mais nada a ser dito. Porque às vezes o mais alto volume que uma pessoa pode alcançar é o silêncio absoluto. Arrumei minha mochila com o mesmo ritual de sempre. Coturnos, roupas dobradas com precisão, kit de primeiros socorros, identificação militar. Encaixei a farda em um compartimento separado. Fechei os zíperes com firmeza. E deixei a pasta vermelha sobre a mesa da sala, junto com a planta que herdei de uma colega que se aposentou ano passado. Ela sempre dizia: quem aprende a cuidar da própria planta não aceita mais seca disfarçada de afeto. Fechei a porta de casa com um clique seco. Não olhei para trás. No aeroporto militar, fui recebida por uma capitã mais jovem, recém-formada. Ela me cumprimentou com respeito e admiração. Conversamos brevemente. Ela comentou que tinha lido um artigo meu sobre invisibilidade institucional e liderança silenciosa. Nunca pensei que alguém pudesse traduzir o que eu sinto todos os dias. A senhora conseguiu. Eu agradeci com um aceno. E por dentro, senti que aquele texto tinha ido mais longe do que qualquer grito que eu teria dado na sala da minha casa. Durante o voo, sentei ao lado da janela. O céu estava limpo, cortado por nuvens que pareciam fraturas curadas. Lá embaixo, as cidades diminuíam, os bairros desapareciam, as casas se tornavam pontos irrelevantes no mapa. E em algum lugar, no meio de uma dessas linhas desenhadas com concreto e telhado, estava aquela casa que ainda levava meu nome. Mas já não me levava mais. Pensei neles. Por um segundo apenas. Meu pai, provavelmente sentado no sofá, remoendo os próprios erros como quem chupa um caroço seco. Minha mãe, com a chaleira na mão, dizendo que tudo era exagero, que no fundo, ela só queria aparecer. Minha irmã, escrevendo um post disfarçado de indireta, tentando capturar a simpatia de quem não sabe nem metade da história. E pensei que não era mais problema meu, porque família não é sangue, é vínculo. E o vínculo, há tempos, tinha sido rompido. Só faltava a papelada. Agora, nem isso faltava mais. Quando o avião pousou, eu estava em paz. Mais tarde, já instalada no alojamento da nova base, recebi um e-mail da coordenação de um evento internacional de segurança. Queriam me convidar para falar sobre resiliência institucional de oficiais em ambientes hostis. Respondi apenas: aceito. E obrigada por enxergar. Fechei o notebook. Fui até a janela. E pela primeira vez em muitos anos, me senti exatamente onde deveria estar. Sem pedir cadeira. Sem pedir desculpas. Sem precisar provar nada para ninguém. A inútil, como disseram. A desprezada. A invisível. Agora era só a comandante da própria história. E eles? Eles ainda estão tentando entender quando foi que a mesa virou. Mas eu já não estou lá para explicar.